Você está diante de um paciente imunossuprimido, talvez um paciente HIV positivo, um paciente que toma imunossupressor, e ele começou com sintomas respiratórios importantes, suspeitou de pneumonia por pneumociste girovese. Hoje nós vamos falar da medicação usada para o tratamento dessa doença. Vamos começar? Eu sou o Rafael, professor aqui do PS Zerado, e hoje a gente vai conversar sobre a sulfamethoxazol com trimetoprima. Uma medicação que é muito usada em diversas situações, já foi muito usada em infecções urinárias e também é muito usada hoje em dia para o tratamento de infecções respiratórias no paciente imunossuprimido. Especialmente no paciente HIV ou até mesmo no paciente que toma algum imunossupressor. Então olha só, pessoal, vamos começar, vem aqui comigo. Eu vou focar com vocês especialmente no uso parenteral, no uso endovenoso dessa medicação, e por isso que eu trouxe a imagem da ampola. Olha só, o que é mais comum no Brasil é a ampola de fato de 5 ml, tá bom? Você lá fora vai encontrar ampola de 10 ml, ampola até de 30 ml, e depois você vai ver no decorrer dessa aula que faz muito sentido essas ampolas de 10 e de 30 ml, porque a dose no paciente, às vezes a gente precisa fazer 4, 5 ampolas de uma vez e fica ali um pouco desgastante e demorado preparar todas essas ampolas de uma vez. A gente está falando de um antibiótico da classe das sulfonamidas, o sulfamethoxazol com trimetoprim. Você vê que é um nome composto. Na verdade, é diferente da situação da amoxicilina com clavulanato, por exemplo. Lembra que eu falei com vocês que a amoxicilina é um antibiótico realmente ativo e o clavulanato era como um escudo para proteger a amoxicilina e deixar ela fazer toda a sua ação? A situação aqui é diferente. Então vamos entender como que serve, como que atua essa medicação, para que ela serve. Olha só, sulfamethoxazol com trimetoprim. São duas substâncias que ambas são ativas ao contrário da amoxicilina com clavulanato. As duas, o mecanismo delas, elas vão atuar diretamente no metabolismo do ácido fólico, na verdade do folato. E é uma substância que ela é essencial para todo o metabolismo bacteriano. Sem essa substância, a bactéria não consegue produzir, por exemplo, o seu DNA e algumas proteínas. Ou seja, se tanto a sulfamethoxazol quanto o trimetoprim vão inibir a produção do folato, não vamos ter DNA bacteriano e não vamos ter proteína bacteriana, então nós vamos ter um efeito que é bactericida. As duas vão agir em vias, em momentos diferentes do mesmo ciclo formador de folato. Então são duas formas da gente, assim, super inibir a produção do folato bacteriano e, consequentemente, inibir realmente ter um efeito bactericida, realmente matar a bactéria, tá bom? E onde ela atua? Contra quais bactérias ela atua? Ela vai ter uma forma de agir bastante ampla contra diversas bactérias. Ela tem um espectro amplo. Por exemplo, como eu falei com vocês, contra o pneumociste girovese, um patógeno que é muito comum, causando infecções respiratórias em pacientes HIV positivo. Quando o paciente HIV positivo chega com uma sintomatologia de uma dispneia aguda, com hipoxemia, com PaO2 baixo, a gente precisa suspeitar da pneumonia pelo pneumociste girovese, e a sulfa vai entrar aí para o tratamento, e ela também entra, na verdade, gente, para profilaxia também dessa doença, tá bom? Infecções por nocardia, por exemplo, também a sulfa é a escolha, toxoplasma, diversas outras, por exemplo, até mesmo infecções por bacilos gram-negativos, como por exemplo, que eu já falei com vocês diversas vezes, as enterobactérias como Escherichia coli, por exemplo, tem uma ação muito boa que na verdade tem se perdido ano após ano. A Escherichia coli tem ficado cada vez mais resistente. Aqui no Brasil já não é a primeira escolha o uso da sulfamethoxazol com trimetoprim, do Bactrim, para o tratamento de primeira escolha da cistite não complicada, da infecção urinária. Então hoje não se usa mais como primeira escolha, mas já se foi uma medicação muito boa para o tratamento dessa doença, tá bom? Bactérias também como Klebsiella, ela tem alguma ação ainda, Salmonella, Shigella, consegue ter algum tipo de ação, e também contra
Staphylo aureus, mas estáfilo que é sensível. E algumas poucas situações consegue pegar Camarza, o estáfilo resistente à meticilina de comunidade, tá bom? Então é uma medicação bastante ampla, bastante versátil, que a gente consegue usar tanto para infecções fúngicas até para bactérias que tem uma resistência alta, até mesmo a oxacilina, por exemplo, a gente não vai conseguir matar esse Camarza, mas com a sulfa a gente vai conseguir, tá bom? É uma medicação que a absorção dela via oral, ela é muito boa, então a gente consegue fazer essa conversão de endovenoso para oral rapidamente para o paciente conseguir ir para casa. Tem uma ótima distribuição tecidual, excelente, vou colocar uma nota 10 aqui para distribuição tecidual. E a gente consegue também ter níveis até mesmo prostáticos, níveis que a gente consegue, um órgão que é muito difícil de tratamento. O metabolismo dela, como que é o metabolismo? A eliminação. É uma eliminação que ela é renal. Quando eu falo de eliminação renal, vocês já aprenderam, a gente vai ter que falar de ajuste de dose para a função renal do paciente. Se a gente fala de ajuste de dose para a função renal do paciente, a gente talvez no paciente idoso vai precisar ser um pouquinho mais cuidadoso no uso dessa medicação. Como que a gente vai usar? Como que vai ser a dosagem dessa medicação? Isso aqui é bastante interessante, pessoal. A apresentação brasileira, como vocês conseguem ver aqui, ela tem 400 mg de sulfametoxazol e 80 mg de trimetoprim, tá bom? E normalmente vem nessa ampolinha de 5 ml. É o mais comum de se encontrar aqui. Se por algum motivo, quando você estiver vendo este vídeo, já tiver tido uma atualização, já tivermos novas apresentações no mercado, você vai ver talvez as apresentações de 10 ml e de 30 ml. Mas de forma geral, mantém-se essa relação de 80 para 5 ml e 400 para 5 ml, tá bom? Dá mais ou menos aqui 16 mg por ml e 80 mg por ml, alguma coisa assim, tá bom? Se eu não estou enganado. Vai manter mais ou menos a mesma relação, então você vai conseguir aplicar essa aula mesmo se a gente tiver novas apresentações. Só manter essa relação, essa mesma concentração. Como que é a posologia do tratamento dessas diversas infecções no paciente com uma função renal normal? Como que a gente vai tratar? Por exemplo, a gente tem que entender que a gente vai calcular a dose do tratamento dessa doença baseado apenas na dose, na concentração da trimetoprima. Se eu falo, por exemplo, que na infecção grave pelo pneumociste girovese, que pela pneumonia grave por esse patógeno, nessa pneumocistose grave, a gente vai precisar tratar com 15 a 20 mg por quilo por dia, essa dose, essa concentração, eu estou me referindo a trimetoprim. Sulfametoxazol não vai entrar no nosso cálculo, tá bom? E, por exemplo, na pneumocistose, você vai fazer essa quantidade em 3 a 4 vezes por dia. Ou seja, vai ser uma medicação que vai ser feita a cada 6 horas ou a cada 8 horas, tá bom? Outra situação, por exemplo, o tratamento de uma infecção bacteriana que seja também grave, mas que não seja tão grave como a situação do paciente imunossuprimido com pneumociste girovese, você pode chegar a 10 mg por quilo dia. Talvez, por exemplo, uma infecção por nocardia, por exemplo, ou uma MRSA de comunidade, a gente pode fazer de 10 até mesmo 20 mg por quilo dia da trimetoprima, também dividido de 6 em 6 ou em 8 em 8 horas. Eu vou trazer um exemplo lá no final da aula, a gente vai calcular junto uma situação dessa, tá bom? Então, como que você vai fazer o ajuste para a função renal do paciente? A gente já falou já da dose na função renal normal. E na função renal, então, ajustada, eu vou falar com vocês, então, de 3 níveis de ajuste. Para sulfametoxazol com trimetoprim, um paciente que tem um clearance de creatinina maior do que 30, não tem necessidade de ajuste. Um paciente que tem de 30 a 15, vai ser o nosso primeiro nível. O paciente que tem menor que 15, o paciente em hemodiálise. O último nível vai ser sempre o paciente com hemodiálise. O paciente com 30 a 15, por exemplo, a gente vai fazer 50% da dose habitual da sua doença. Se for
a pneumocistose, que você vai fazer de 15 a 20 miligramas por quilo dia, você já vai cair, por exemplo, para 7,5 a 10 miligramas quilo dia, tá bom? No paciente que tem clearance de creatinina menor que 15, não é recomendado o uso, porque o paciente não vai conseguir excretar e o paciente aumenta muito o risco dos efeitos colaterais associados ao uso da sulfa, ao uso do Bactrim. E no paciente com hemodiálise, você vai conseguir fazer a primeira dose, ele é feita usual, e depois a dose é 50% da dose pós-hemodiálise. Pós-hemodiálise, 50% da dose, tá bom? Esse paciente aqui, você vai questionar, por que menos que 15 eu não posso fazer? E o paciente que tem 0 de clearance de creatinina, o paciente em hemodiálise, eu posso fazer? Porque aqui a gente vai fazer uma hemodiálise, a gente vai tirar essa quantidade de Bactrim que está ali a mais, a gente vai tirar na hemodiálise, tá bom? Então aqui o paciente consegue filtrar, aqui não consegue. Aqui ele vai conseguir filtrar pouco, certo? Então no paciente com insuficiência renal, a gente vai fazer esse tipo de ajuste, mas lembre-se, sempre conferir a tabela de ajuste para a função renal da sua instituição. Se não tiver, você pode usar o nosso como referência, mas isso aqui é realmente só para vocês terem uma ideia, tá bom? E nas populações especiais? Populações especiais, nós vamos, por exemplo, um paciente com insuficiência hepática grave, especialmente Child C, é um paciente que a gente vai ter que ter cautela para usar, especialmente acompanhar a função hepática do paciente e risco de aumento de transaminases, tá bom? Mas não vai ter uma contraindicação formal a fazer uso, vai poder fazer uso, mas fazendo um acompanhamento laboratorial ali mais próximo. Na paciente gestante. Na paciente gestante, pessoal, tem referências falando que é categoria C, mas tem outras referências falando que é categoria D. Então, vamos evitar o uso na gestação, só se realmente tiver uma clara situação em que o risco que o benefício supera o risco. Tem que ser muito claro, pessoal. Mas é porque realmente tem um grande risco. Lembra que a sulfametoxazol com trimestoprim vai atuar ali no metabolismo do folato. Lembra que a gente faz até reposição de folato na mulher gestante, especialmente no primeiro trimestre, para ajudar ali na formação do tubo neural do recém-nascido. Então, se a gente usar uma medicação que vai inibir o metabolismo do folato, a gente vai poder causar graves deformidades, malformações, graves consequências ali para o feto. Então, vamos evitar ao máximo o uso do Bactrim na paciente gestante, tá bom? Lembre-se disso, porque a gestante tem muita infecção urinária. A sulfa, o Bactrim já não é a primeira opção, na gestante ainda muito menos. Combinado? Vamos ficar atentos a isso, tá bom? Na lactação, na paciente lactante, nós vamos também evitar. Vamos evitar o uso dessa medicação, especialmente pelo risco do paciente recém-nascido ter deficiência de G6PD. É uma doença específica. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a deficiência de G6PD, coloque aqui nos comentários. Fala aqui, nossa, eu queria muito aprender sobre deficiência de G6PD, que a gente vai com certeza preparar um material para vocês, tá bom? E nos pacientes idosos? Nos pacientes idosos, nós vamos também ficar atentos à função renal desses pacientes, tá bom? E claro, pacientes que já têm deficiência de G6PD conhecida, o paciente tem muito risco de hemólise, tá? Então vamos evitar em quem já tem conhecido e também na lactante, pelo risco de a gente causar essa questão da hemólise no recém-nascido, tá bom? Como que a gente vai preparar, então, agora nosso Bactrim para seu uso intravenoso? Olha só, lembre-se, Brasil, nós temos uma ampola de 5 ml. Então, vamos ali ter que abrir muitas doses, tá bom? É uma medicação que não pode ser feita em bolas. Não pode ser feita em bolas. Tem que diluir, tá bom? De forma alguma pode ser feita em bolos. E a diluição, ela tem que ser especialmente, vou deixar até aqui de corzinha diferente para vocês lembrarem, em soro glicosado 5%. Tá bom? Especialmente em doses altas, ou seja, em situações que a gente vai ter que fazer 5, 6, 7 ampolas, 7 é muita coisa, 5, 6 ampolas de sulfa, de Bactrim. No soro fisiológico, existe risco da gente causar precipitação. A medicação realmente não se diluir bem, ela ficar ali no fundo do soro
e não ser infuso ou até mesmo poder causar efeitos colaterais mais graves no paciente, porque o paciente vai estar infundindo ali realmente pequenas pedrinhas de sulfa diluída. Então, a indicação principal é de diluição no soro glicosado, tá bom? Vamos evitar, então, a diluição no soro fisiológico. Vamos apagar aqui e vamos continuar. Deixar o que é mais importante aqui para vocês. Então, vamos continuando. Como que a gente vai preparar? Primeiro, antes de preparar, a gente tem que saber a dose que a gente vai fazer no nosso paciente, tá bom? Então, por exemplo, vamos considerar que a gente vai fazer uma dose, talvez, de 1.200 miligramas. Lembra que a gente calcula o trimetoprim. Já vou calcular com vocês quando a gente fizer a nossa prescrição, tá? Mas vamos considerar para fins de facilidade de cálculo, que a gente vai ter que fazer, por exemplo, 1.200 miligramas do trimetoprim para o nosso paciente. A gente vai dividir isso aqui em 4 doses, por exemplo, se a gente fizer de 6 em 6 horas. Vamos dividir, então, isso aqui em 4 doses de 300 miligramas, tá? E a partir disso, de 300 miligramas de trimetoprima, e a partir disso a gente vai calcular quantas ampolas eu vou precisar aqui. Por exemplo, cada ampola tem 800 miligramas de trimetoprima, vamos calcular junto aqui? 300 dividido por 80, a gente vai precisar de 3,75 ampolas, tá bom? Em alguma situação, se realmente puder, não tiver já na dose máxima, você pode fazer um arredondamento para 4 ampolas, tá bom? Então, nós vamos fazer a diluição no soro glicosado. Vamos deixar no nosso verde aqui, soro glicosado a 5%. E qual que é o volume que eu tenho que infundir? Nós vamos fazer essa diluição, cada ampola da sulfa, cada ampola vai precisar ser diluída em 75 a 125 ml do soro glicosado. Ou seja, se naquela situação que eu trouxe para vocês, que a gente vai ter que fazer 4 ampolas, aqui vamos considerar 100 ml, para facilitar nossa compreensão, o meio termo aqui entre 75 e 125, essas 4 ampolas vão ter que ser diluídas em, no mínimo, 400 ml de soro glicosado. Então você não vai conseguir diluir num soro glicosado 250 ml, por exemplo, que às vezes é a dose padrão, é a diluição padrão. Isso aqui, pessoal, a gente vai evitar efeitos colaterais no nosso paciente, tá bom? Porque a concentração final, ela está diretamente relacionada aos efeitos colaterais, tá bom? Então, por exemplo, nesse exemplo, para facilitar para vocês, eu vou orientar vocês a fazerem sempre para facilitar. Considera 100 ml. Cada ampola tem que ser diluída no mínimo 100 ml de soro glicosado e aí fica fácil. 300 ml, 400, 500, tá bom? A infusão, ela tem que ser em no mínimo 60 minutos, para a gente reduzir o risco de flebite, mas o ideal é que seja em 90 minutos. Aí realmente a gente fica bastante tranquilo, tá? Quando a gente está falando de efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais principais da infusão da sulfametoxazol com trimetoprima em sua formulação endovenosa? Hipersensibilidade. Quando a gente fala de hipersensibilidade, a gente está falando de hipersensibilidade cutânea, tá bom? Rash cutâneo. Isso aqui é bastante comum. Pode evoluir em situações para Steven Johnson, talvez até necrólise epidérmica tóxica e até mesmo talvez síndrome de Dress. Isso aqui são situações mais graves, mais extremas, mas é mais comum de acontecer na sulfa do que em outras situações, por exemplo, que eu já falei com vocês. Efeitos colaterais gastrointestinais, que são muito comuns na infusão de antibióticos, náuseas, vômitos, pode ter diarreia. Como a gente está fazendo um antibiótico de amplo espectro, risco menor, mas pode existir de desenvolver colite pseudomembranosa, tá bom? A infecção pelo Clostridium difficile, algumas complicações hematológicas. Precisa ficar atento no hemograma se você está fazendo um tratamento longo ali do paciente. Por exemplo, o paciente pode evoluir com uma anemia, o paciente pode evoluir com leucopenia, trombocitopenia, o paciente pode evoluir com agranulocitose. A granulocitose, ficar atento a isso, então tem que acompanhar o hemograma do paciente. Complicações renais, especialmente, fique atento, isso aqui é muito importante, vou até mudar de cor. Hipercalemia. Hipercalemia, o paciente pode desenvolver hipercalemia, pode desenvolver nefrite intersticial, pode desenvolver anemia, nefrite intersticial,
paciente pode ter necrose tubular. Então, as complicações renais também são possíveis e a gente vai reduzir essas complicações renais, pessoal, fazendo uma boa diluição, fazendo um bom cálculo, como eu ensinei para vocês, da dose do nosso paciente, e fazendo também a diluição da forma correta e infusão no tempo correto, tá bom? Uma questão importante, quando é importante eu sempre trago para vocês, interação medicamentosa com varfarina. Falo porque é muito comum ainda o uso da varfarina, ela vai aumentar, a sulfa vai aumentar muito o efeito da varfarina. O paciente, então, o NR dele vai explodir. Se a gente está falando de NR aumentando, a gente está falando de risco de sangramento. Pensa, o paciente está indo lá tratar uma paciente um HIV positivo, faz uso de varfarina por algum motivo, está indo lá tratar uma pneumonia e começa a sangrar, exatamente por conta da interação com a varfarina da sulfa, tá bom? Ficar atento também em outras drogas que vão causar hipercalemia. Se o paciente faz uso de ECA, por exemplo, e você está planejando ali altas doses da sulfa, a gente pode aumentar o risco de fazer uma hipercalemia nesse paciente, tá bom? E também é legal lembrar em pacientes diabéticos que fazem uso de sulfonilureias, que são medicações que são hipoglicemiantes, são medicações que a gente vai ter interação também e vai aumentar o efeito hipoglicemiante na presença do Bactrim. Combinado? Agora vamos então prescrever. Vamos colocar isso em prática que a gente aprendeu. Vamos pensar então no paciente que seja realmente HIV positivo, que internou no nosso UTI, no nosso hospital, ali com CD4 menor que 200, o paciente está realmente em uma situação bem complicada. Tem já um diagnóstico fechado de pneumocistose, e ele está com uma hipoxemia importante, a gente vai precisar começar o tratamento ali do sulfametoxazol com trimetoprima para ele, e vamos pensar que é um paciente já com 80 quilos. Com 80 quilos para a gente facilitar nossos cálculos. Então a gente está pensando aqui numa situação que a gente vai ter que fazer 20 miligramas por quilo dose, certo? Como eu falei com vocês lá, de indicação do tratamento da pneumocistose. Ou seja, o paciente aqui vai ter que fazer 1.600 miligramas dia de trimetoprima. Cada ampola tem 80 miligramas, cada ampola, certo? Então, se cada ampola tem 80 miligramas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 80 miligramas de cada ampola e vou dividir pela quantidade que eu tenho que fazer, que são 1.600 miligramas por dia, tá bom? Vamos cortar aqui. Aqui vão dar 20 ampolas por dia, ao total que ele vai ter que fazer. A gente vai fazer essa medicação, por exemplo, de 6 em 6 horas. A gente pode fazer o sulfametoxazol com trimetoprima de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Vamos fazer nessa situação de 8 em 8 horas, então. Vamos pegar essas 20 ampolas que a gente vai ter que fazer, dividir por 3, que de 8 em 8 horas vão ser 3 doses durante o dia, certo? A gente vai ter que fazer mais ou menos ali 6 ampolas por dose. Vai ficar faltando 2 ali. A gente pode fazer 6 ampolas e meia, por exemplo, por dose. Ou seja, o cálculo realmente tem que ser bastante afinado, pessoal. E lembre-se, cada ampola vai ter que ser diluída entre 75 e 125 ml de soro glicosado. Então aqui eu vou ter pelo menos ali uns 600 ml de soro glicosado por dose. Pensando ali no 75, vamos ver se dá para fazer em 500. Vai dar para fazer em 500 ml de soro glicosado. Pensando em 75 ml, a gente poderia fazer em 490 ml de soro glicosado, por exemplo. Então a gente vai infundir bastante volume no paciente. Isso no paciente com insuficiência respiratória, a gente precisa ficar atento, tá bom? Então vamos continuar aqui na nossa prescrição. A gente já sabe quanto que a gente vai ter que fazer. Sulfametoxazol com trimetoprima. Nós vamos fazer, então, essa ampola de 400 mg por 800 mg, que tem 5 ml. Administrar 6 ampolas em 500 ml de soro glicosado a 5%. Infundir em 90 minutos. E se você tiver bomba de infusão rápido, fácil, você pode fazer essa infusão em BIC. Essa seria a prescrição da sulfa. Tá bom, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo.
Hoje discutimos o uso da sulfamethoxazol com trimetoprima, especialmente no paciente imunossuprimido. É uma situação que você realmente precisa colocar a mão na prática, colocar realmente ali calculando dose dia após dia, vendo o paciente de perto. Se você conhece alguém que precisa aprender sobre essa medicação, compartilhe esse vídeo com ele, deixa seu comentário aqui embaixo, curte e se inscreve aqui para você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais!